mercado aberto e aqui um mercado já em completa efervescência, tá? O Ceará, ele foi rebaixado na noite do último domingo. Estamos 72 horas depois do rebaixamento e o clube já tem uma notícia surgindo atrás da outra. Quando a gente sentou aqui para gravar esse vídeo, e a gente vai gravar vários vídeos como esse ao longo de dezembro, nem todos focados em um time específico, como é o caso desse, focado 100% no Ceará, mas a gente vai ter programas para falar da notícia do dia, da contratação, de quem saiu, da negociação, do reforço, tudo que acontecer nos clubes que a gente acompanha de perto, todos os dias teremos uma edição do mercado. Essa é especial. Essa é para analisar o elenco do Ceará, mas começa com a notícia do dia, uma notícia quente, que é o fim do ciclo de Léo Condé. Pelo primeiro termômetro que eu vi nas redes sociais, eu usaria a expressão dividindo opiniões. Léo Condé chega no final de 2024, o Ceará fazendo a Série B abaixo, tá? Longe Enfadonha, longe do assim. G4, ele não consegue, Cauê, dar uma resposta imediata. É importante lembrar disso, Sim. tá? Não foi um caso de que você chega, encaixa uma reação e segue. Não foi. Mas, numa reta final muito forte, ele encaixa aquela equipe do Ceará, sobe e faz um bom ano. Era quase um grande ano, né? Era quase um grande ano. Eu travei aqui para cravar um grande ano. Não pode dizer que é um grande ano porque ele tinha uma missão e ele não conseguiu cumprir a missão, que era a permanência. Ele conseguiu cumprir e dar ao Ceará um campeonato dos sonhos do Ceará, acima do que o Ceará investiu, acima do que o Ceará projetou. O Ceará não investiu, Cauê, para passar o campeonato inteiro no meio da Isso. classificação. Não era um time para ser nono, décimo primeiro. O Ceará, de Condé, conseguiu ser esse time. Mas tinha um desequilíbrio da tabela, foi alertado várias vezes esse desequilíbrio. Léo Fontinelli, que sempre está aqui com a gente analisando o Ceará, vocês conhecem muito bem, tá? Ele usou um termo na conversa no WhatsApp comigo, no day after ali, no dia mais pesado. Ele falou algo que eu concordei de imediato 100%. Para ele faltou senso de urgência. Sim. E eu concordo, acho que faltou exatamente isso ao Ceará. E ainda pesa para Léo Condé o seguinte fato. Ele chegou na última rodada da Série B de 2024, precisando ganhar para A mesma coisa, subir. só lembro disso. Não ganhou. Exatamente. Chegou na última rodada da Só Série lembro A, disso. precisando ganhar para permanecer e não ganhou. Na verdade, não ganhou os últimos jogos, né? Fica esse peso de que na hora da verdade, que precisa de algo mais, esbarra no teto ou no estilo muito quadrado, muito conservador em alguns momentos de Léo Condé, né, Cauê? Tudo que foi traçado, a remontada que o Ceará tem o ano passado e o que o Ceará precisou passar no último jogo para subir, não existe. Tudo que o Ceará construiu de positivo nesta temporada, de flertar e não precisar ficar numa segunda página de tabela, de ter uma tranquilidade para chegar nas últimas 4 rodadas que a gente sabia, a gente alertou. Que era um corredor polonês, uma perspectiva muito Baixa de pontuação. de E ainda foi melhor, pontuação. viu? E ainda o contexto ajudou. Porque pegou um Cruzeiro já Isso. O Palmeiras também já. e o Palmeiras reserva. Pegou um Cruzeiro. Isso. Ainda teve uma sobrevida ali, porque foi uma rodada ruim para Flamengo e Palmeiras, mas Cruzeiro com força máxima, Mas titular, mas sem aquela. sem o tesão mesmo Isso. E de o acreditar Palmeiras no título. reserva, ferido, e foi até o que É. moveu o Palmeiras, né? Então, assim, termina que é como se fosse a última página do livro. Você chega ali, pô, o livro estigando, 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 estigando. Quando chegou na última página, o fim é esse. Então é muito decepcionante. Então, quando você chega nessa última página, não tem como você apelar para a racionalidade. O último gesto é muito marcante.
E você entender esse rebaixamento do Ceará, e como antigamente, quando não tinha internet, a gente viveu uma era analógica que você fazia uma viagem, vamos dizer, de férias. Pô, naquela época, se você passasse 15 dias, vou viajar, e você apagava porque você não tinha, ou você só pegava as notícias por televisão, jornal ou rádio. E muitas vezes você não conseguia sintonizar no que você queria da notícia do seu estado. Você tinha que ligar para saber. Então imagina isso há 15 anos atrás, faltando 15 dias para terminar o campeonato, o Ceará relativamente ali de boa, pela pontuação ali que a gente 45, pô, um pedacinho tal. O cara voltar e saber, pô, foi rebaixado, pô. É impossível de você imaginar. É. Impossível por toda a trajetória, por mais que os alertas tivessem sido dados dos perigos, por mais que os sinais de que poderia faltar jogadores decisivos, por mais que os alertas em relação à Vina, a isso de você ter apostado todas as fichas, quem vai ser jogador decisivo? Vina. Erro grave, viu? Erro gravíssimo. De apostar todas as fichas somente nessa reposição, ali no meio da temporada, no meio naquela janela, não tem como você não culpar. Não tem como você não culpar a gestão, não tem como você não olhar com Condé e apontar um pouquinho o dedo para eles, pô, faltou, como faltou em várias vezes, um pouquinho mais de ambição, um pouquinho mais de ousadia. Não sei como eu coloquei ontem na conversa que a gente teve aqui, não ser um Jair Ventura Antigo Testamento. Sim. Precisou, e Condé, para dar esse passo a mais na carreira, ele vai precisar andar. Para não ficar também rotulado como treinador de só recuperação, que não consegue iniciar trabalhos, que tem dificuldade de montar elencos. Porque ele é um treinador que tem suas qualidades. Mostrou. Um treinador que pega um Sampaio Corrêa lá atrás e consegue brigar para subir para uma Série A, de disputar até o fim. Pega um Vitória onde ninguém acreditava e faz um Vitória campeão de uma Série Sim. B. Pega um Ceará com extrema dificuldade, numa melancolia com Tinha Wagner time para Mancini. subir, Tinha mas time, mas numa melancolia ali total. eram jogos assim, você não via, não conseguia enxergar o Ceará, e ele consegue ali extravar, lógico, empurrado pelo torcedor, Pulga jogando muito, Pulga jogando Saulo muito, Mineiro. mas ele conseguiu, dentro dessa mentalidade dele de meio gol é vitória. Meio gol são 3 pontos. Mas ele deixa essa última página ali de Os 2 anos, né? Foi salvo de como pelo, ser pelo fecho Goiás ano livre. passado. Quando vai pro saldo, pô, tem o DNA dele. Ô, Cássio. João Paulo deu aquela entrevista, né, Cássio, no Day After, dizendo: não, a gente tem interesse em renovar com o Condé, temos todo o interesse. Agora, vamos conversar com ele para saber se tem clima. A gente falou aqui na hora, né? A gente não tratou aquilo como indício de permanência, tratou como indício de saída. Exatamente. Porque se você vai conversar que tem, você já tá avisando que não tem clima, né? Não, mais do que isso, vai conversar e tal. Na hora que falou para mim, mais do que dizer que vai conversar, é para ver se tem clima. O clima é tipo, broxou já no clima. exatamente, eu nunca vi isso. Assim, vamos conversar para ter. O clima estava claro, não existia. Na hora que você vai para ver se tem clima, se o presidente não sabe, se vai conversar para saber, claro, nada contra essa forma. Eu acho que na verdade foi a forma mais educada que ele encontrou de responder naquele momento. De não dizer naquele momento não dizer naquele momento que acabou, dizer velório, né? E até isso, e até respeito ao treinador, vai sair, vai conversar, vai acertar, mas assim, mas também tem aqueles dirigentes mais velha guarda que não, tá tudo tranquilo, tá prestigiado. Aí de repente no dia seguinte sai, não. Ele não conseguiu ter a cara de pau de dizer, não, tá tudo ok, para no dia seguinte ter uma notícia assim, de que saiu. Naquele momento era. Não, detalhe, a cara de pau é cara de pau de verdade. Eu prefiro muito mais do jeito que foi. Agora, o indício foi dado ali e, enfim, demorou 24 horas, né, para confirmar isso. A leitura que
Cauê fez sobre a passagem de Condé, eu acho que é exatamente essa. Sim, o último aqui vocês dois falaram, na verdade, esse último capítulo foi muito cruel. Assim, a gente vai Muito. analisar isso mais pra frente. Foi muito cruel pra Condé e pro Ceará. Isso. Porque o ano de Condé, ele foi assim. Pô, ganhou um estadual dificílimo contra o Fortaleza, perdeu num detalhe a semifinal da Copa do Nordeste, passou 37 rodadas na primeira divisão. O trabalho não foi ruim, não, pô. Infelizmente, o trabalho terminou com um fracasso. Mas isso não é sinônimo, isso não necessariamente significa que o trabalho foi ruim. O trabalho aconteceu uma tragédia no último jogo do ano. E aí é ruim para Condé que, depois de ter sido campeão da Série B com o Vitória, ele não tem a primeira divisão com o Vitória, porque não foi bem, o Vitória abraçou o time inclusive até um problema que ele teve, de ter abraçado o tanto que ele abraçou. Demorou demais a aceitar reforços. Entender. Né? Não fez isso no Ceará. Detalhe. Aprendeu. A dívida de gratidão não Foi teve. enorme. E as pessoas aprendem. Ele não fez isso no Ceará depois Exato, a do dívida de acesso. gratidão no Ceará não teve como teve no E Vitória. aí, então, era assim como ele teve o quinto lugar lá com o Sampaio, ficou um tri, pô, já pensou subir o Sampaio pra a Série A? Aí de repente tenta, aí consegue subir. Aí consegue subir como campeão, depois consegue subir de novo numa campanha de recuperação, mas não consegue a primeira divisão. Nessa seria o passo da carreira de conseguir a primeira divisão. E para o Ceará, um ano correto de investimento abaixo da imensa maioria dos concorrentes, e que foi um ano estável. O ano do Ceará foi um ano estável. Mas o último jogo, a situação que colocou o Ceará da tabela, como a gente já analisou N vezes aqui, resultaram nisso. O Ceará ir atrás de outro treinador. Detalhe, a questão é porque realmente o ambiente, assim, o choque desse rebaixamento é pesado. Porque se você fosse. Vendo de fora, naturalmente, é fácil de falar de vez em quando. Na frieza. Mas na frieza absoluta, talvez a melhor coisa fosse ficar com o Condé, rapaz. Assim, a médio prazo. A curto prazo, não. Mas a médio prazo, e obviamente a médio prazo eu me refiro à série. Eu acho que não é um debate, não foi um debate fácil lá, não, tá? Tanto que eu digo, eu acho que a torcida está dividida e a gente não tem nem ideia ainda de que caminho o Ceará vai tomar em relação a treinador. Eu tenho quase toda certeza que foi até logo. Mas assim é a história. Quando o treinador sai assim de um clube, volta, né? Talvez tenha sido aquele momento de... Vamos dar um tempo. E depois a gente se reencontra em breve. Porque acho que o clima, como foi dito... Não, veja só. Esse jogo não acaba a história de Condé no Ceará. Nunca mais volta aqui. Nem viabiliza. O clima, não, é isso, exatamente o que dizer. O clima era totalmente impopular. E talvez você insistir naquilo, nessa permanência, naquele momento, fizesse com que o primeiro tropeço no estadual... Não, o fantasma vinha junto. O fantasma vem junto. Eu não diria que o primeiro tropeço não, mas se perder o estadual... Isso. Então, talvez até pelas partes, cada um respira. E a gente não desgasta uma história que existe. Foi criada uma história. Foi boa história. Laço. Repito, veja só. Tem um laço. É surreal o que eu estou dizendo aqui, mas Condé, ele deu ao Ceará muito mais do que o Ceará investiu, se organizou, contratou nessa Série A. O Ceará não tinha elenco para ser 11º, como foi o campeonato inteiro. A distribuição dos pontos mas isso aqui que eu tô falando fica sendo palavras ao vento, né? Porque o final é o mesmo de se ele tivesse sido 18º, 17º foi a Vitória. Porque o Ceará tinha uma lógica de elenco para ser igual ao Vitória. Terminou que o Vitória, que passou o campeonato todo em 17º, 16º, 18º, 17º, 16º, 17º, 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 está na Série A e o Ceará não está. A história poderia ter sido outra. Por exemplo, se o Ceará tivesse na zona de rebaixamento, tivesse ganho o jogo e mesmo assim os outros adversários não tivessem farrapado. Hoje a gente diria, outra história, Cauê. É outra história, não dá pra gente. Infelizmente, por isso que eu acho que o tempo, às vezes, é necessário para cada um respirar e depois voltar, porque os laços permanecem. Vou fazer aqui um convite pro torcedor do Ceará, tá? Você vai poder procurar no nosso feed e a gente vai ter um outro vídeo em que a gente fala um pouco também da saída de Condé, que é um vídeo sobre a dança dos treinadores. Nesse vídeo, a gente já vai entrar um pouco também
no perfil. A gente não tem notícia alguma ainda. Foi recente. Isso aqui tem 2 horas que aconteceu quando a gente está gravando. Não tem notícia de linha pela qual o Ceará vai buscar. Os nomes são meio naturais. Você vai pensar no Mozart, você vai pensar no Carpini. São os primeiros nomes E até que todos os complicado de clubes citam. especular, porque como foi tão sólido, não teve aquele balançado, Sim. que nomes ficam E surgindo, tem outro que problema também, viu, Cauê? fantasmas. Sabe qual é outro problema? Preço. Que é um Sim. treinador barato. Sim. Treinador de baixo custo. E o mercado está bem inflacionado, mas convido vocês para assistir outro vídeo que a gente tem já no nosso feed, você pode procurar, que esse vídeo está disponível lá, tá? Agora a gente vai avançar para uma parte fundamental do processo, e a gente traz aqui o presidente João Paulo para a tela, culpado também, tá? Culpado também, tem os méritos de ter feito um Ceará equilibrado, de não ter ido para um all-in, de ter encontrado E soluções da Série provavelmente não B. tá contando moeda para fazer 2026, Isso. né? Tanto que o Ceará, ele já, ao mesmo tempo em que ele fez um comum acordo à saída de Condé, renovou com toda a cúpula do futebol. Toda a cúpula do futebol está renovada com o Ceará. Tá? Ou seja, a linha de trabalho vai ser mantida. Quando eu falo que tem culpa, por quê? Porque tanto João Paulo quanto a cúpula pecaram em não ter trazido 2 jogadores para dar uma qualificação maior, para olhar a tabela e dizer, se a gente precisar nas últimas rodadas, a gente pode ter alguém com mais peso, ou para não chegar na última rodada precisando. Que, na verdade, era mais fácil, foi onde o Ceará errou. Tá? Lembrando que o Ceará ali empatou com Fortaleza no apagar das luzes, aí conseguiu uma grande vitória contra o Corinthians, mas aí jogou essa vitória fora com a derrota para o Inter em casa. Eu já falei N vezes, tem até um corte meu que está circulando muito, que é destacando por que o Ceará tentou virar o jogo, né, quando fez o gol. Mas, Cássio, o Ceará fez um planejamento pés no chão para 2025. Pés no chão. O elenco tinha até um valor alto, mas você não teve dívidas sendo criadas com compras de jogadores. Você teve um time que identificou ativos interessantes na Série B, como William Machado, como Dieguinho, e hoje são 2 peças valorizadas que podem significar a oxigenação financeira do Ceará para 2026, Cássio. Já tem orçamento que circula, o próprio João Paulo deu entrevista dando uma ideia desse orçamento, né, Cássio? Queria que você falasse um pouco da condição financeira que o Ceará tem aí Fred, pro ano que vem. o povo apurou o Fortaleza com Afonso Ribeiro e o Diário do Nordeste apurou o Ceará, pelo menos é óbvio que através de Breno Rebouças, mas é óbvio que os 2 jornais vão apurar os 2 clubes, mas acho que foi curioso como a primeira informação de cada um foi para um lado. E no caso do Ceará, no do Fortaleza, até para ilustrar, o do Fortaleza foi dito um número, 170 milhões. Que será, confirmado do meu levantamento, o maior orçamento da história do Nordeste numa Série B. Será esse do Fortaleza. Fiz até o levantamento, vou até dizer os 10 aqui, aproveitando isso do Ceará. O do Ceará foi dito o seguinte, pelo presidente. Nesse caso, enquanto a do Fortaleza tem um número concreto, mas é uma apuração de bastidores, a do Ceará diz a redução, mas é através do presidente. João Paulo Silva falando que a queda vai ser de 100 milhões e dizendo que é 100 milhões já considerando direitos de transmissão, renda no Castelão, patrocinadores, ou seja, receitas recorrentes, que seria... Faz sentido, inclusive, né? Aí você pega, obviamente você compara com 2025, o orçamento 2000, aí ele não disse quanto seria o orçamento, ele disse que a queda será de 100 milhões. Então por isso que eu falo, enquanto o Fortaleza for um número mais fechado, o do Ceará você pode tratar como uma ordem de grandeza. O orçamento de 2025 foi de 229 milhões e 400 mil reais. Mas se você quiser ser bem literal, eu coloquei assim é um orçamento de 129 milhões de reais. Assim como o do Fortaleza tende a ser o mais alto da Série B, esse do Ceará, embora tenha aí 40 milhões a menos, continua sendo dos mais altos da Série B também. Talvez o segundo maior, você tem que ver até o do Goiás, ver como é que o Goiás vai lançar, mas, por exemplo, é acima do Sport, o do Sport é 117 milhões. E assim como o Sport projeta a venda de Zé Lucas, botando 65 milhões no meio, assim como o Fortaleza com esses 170, a gente colocou ontem, deve ter 4 negociações, não vai ser só com receitas recorrentes. O do Ceará acho que é a mesma coisa, tá? Por quê? Em 2024, que obviamente é um cenário muito recente, era a maior
era o maior detalhe. O orçamento é a previsão orçamentária. Quando a gente fala orçamento, para você não confundir, é o que o clube estima para o próximo ano. Quando o ano acontece, exatamente, chama a receita realizada. Sim. Para dar um exemplo, o Fortaleza do ano passado tinha colocado 258 de orçamento, a receita realizada foi 279, ou seja, superou, geralmente acontece. Então, o último orçamento do Ceará na Série B, que foi de 24, foi de 149 milhões. Era até então o maior, pelo menos no meu levantamento, do Nordeste numa Série B. Agora, veja a diferença pro Ceará de 26. Esses 149 milhões, ele tem entre 50 e 55 milhões da Libra. Sim. Desculpa, Da LFU. pelo amor de Deus, da LFU, a Liga Forte União, a liga que o Ceará vendeu, e grande parte das parcelas entraram naquele momento que o Ceará contabilizou logo, né? Lembra que a gente até fez os balanços que Ceará e Fortaleza... Ceará fez de um jeito, Fortaleza e Sport fizeram de outro. Não tem mais aporte da LFU. Nem para o Fortaleza, nem para o Ceará, nem para o Sport, nem para o CRB. Só pode ter para o Náutico, porque o Náutico não recebeu nada, entrou agora. Mas já não está decidido quanto será o do Náutico. Então, se foi 149 milhões, mas com mais de 50 só de TV, e agora é 129 e não tem isso, então o Ceará, ou ele está puxando para cima as receitas mais tradicionais, a bilheteria, puxando para cima, comparando com a segunda divisão, claro, que a gente já falou que vai da A para B, vai cair. Se ele está puxando dessa forma, ou o quanto está se colocando de venda. A questão é que as vendas do Ceará, e a gente vai abordar daqui a pouco de forma mais precisa, não tem tanto escopo quanto o elenco do Fortaleza vai ter. Tem o William Machado. Pouquíssimo. Não. Pouquíssimo. Veja, só para dizer, tem alguns nomes, mas é como se fosse um tiro de sniper. Essas negociações precisam acontecer caso a gente, um princípio da dedução nesse caso aqui, estejam dos 129 milhões. Por quê? No orçamento do Ceará, nos anos, por exemplo, o ano antes da LFU, 23, o orçamento foi de 89, 40 milhões a menos do que o de 26. Claro, mesmo que você pode colocar 10% do IPCA para ir atualizando, mas não ficaria, assim, ficaria uma defasagem. Eu acho o seguinte aí, Cássio. Você vai ter uma redução de 70, 80 milhões só na cota de TV, tá? Em torno de 70 milhões. Cai de 80 para 13. Então só isso aí já é um golpe duríssimo. Se ele falou que vai ter uma redução de 100 milhões, 70 já foi aí. Ele colocar que todo o resto só tem uma redução de então 30 milhões... Então ele tá puxando jogador, ele tá puxando a venda. Absolutamente irreal, porque o comum, tá? Pode ser que o Ceará seja diferente, a gente sempre deixa essa possibilidade. Todo clube pode ser diferente. Mas o comum é que os patrocínios tenham gatilhos, tenham reduções, sócio reduz, valor de entrada no jogo reduz, renda no jogo reduz. O Ceará, no último rebaixamento, o Ceará, que foi o primeiro clube do Nordeste a bater 50 mil sócios, foi bater 33 mil na segunda divisão. Então acontece. É um quadro ótimo, mas a redução foi considerável. Quadro excelente, mas com redução. E outra coisa, o Fortaleza caiu junto. Quando isso acontece, a gente sempre diz, né, que é um puxa o outro. Um puxa o outro para cima e às vezes um puxa o outro para baixo, tá? A gente pode ver um cenário em 2026 de uma baixa de consumo no futebol cearense. Pode acontecer, não é nada do outro mundo se houver. Não estou sentenciando o futuro, mas o impacto imediato pode ter uma baixa. O campeonato cearense fica muito menos instigado. É muito diferente do campeonato como foi no passado, 2 times de Série A. Fica uma coisa abaixo, fica todo mundo meio, sabe, cabisbaixo. No brasileiro, a tendência é até essa, né? A média do Ceará no brasileiro terminou, até saiu muito hoje esse balanço, 34.798. A média do Ceará, a do Fortaleza foi de 27.092. Que eu até falei no vídeo do Fortaleza. Fortaleza já teve uma queda grande de público esse ano só em jogar na parte de baixo, tá? Agora, se chegar no que vem, largar no G4, passar 4, a resposta dentro de campo também vai dar a temperatura da torcida. Isso. Com 129 milhões, dito Fortaleza. Isso, com 129 milhões, é bem favorito. O Fortaleza, totalmente. Com 170, a gente colocou todas as ressalvas, tá no nosso feed aí, porque tem muito dinheiro, mas talvez tenha muita coisa para pagar também. Mas o Fortaleza, com esse dinheiro, é favorito até o título, inclusive. Totalmente. Agora, uma última informação nessa parte financeira, que a matéria de Breno Rebouças, ela aponta, que é muito interessante, que é da Folha, que vai bater o que a gente vai falar agora. A Folha do Ceará, isso números ditos pelo presidente. Então, assim, dá para tratar com um pouco
terminou em 7 milhões a folha da Série É A. alta, né, para aquele elenco. Ele começou em 6 milhões, ele começou em 6 milhões e em 25, estadual, Copa do Nordeste, primeiras rodadas da primeira divisão, e terminou em 7. E detalhe, Vina. Eu ia dizer exatamente isso. Não é 1 milhão em Você Vina. achar. Não é 1 milhão em Vina, mas ao mesmo... Mas Pedro Raul e Pedro Henrique. Pronto, mas os jogadores que chegaram, você fala, pô, pra botar mais 1 milhão... Teve Rômulo que entrou e depois... Mas Romulo acho que não... A redução, Não sei. naturalmente vai existir. Pedro Raul 400. A redução, Cauê, que terminou em 7, né? Agora, em 7 de dezembro, a última rodada. Aí, considerando a Série B de 26, vai ficar entre 4 e 4,5, que é justamente o patamar do acesso. Sim. Mas aí eu faço assim, eu faço exatamente o comparativo. Aqui fica bem atento. Foi 4 e 4,5 com 149 milhões de orçamento. Ou seja, se a ideia correta... Tu lembra se foi déficit ou superávit 2024? Dá para checar aqui rapidamente, mas... rapidamente mesmo, vamos lá. Mas eu digo, vai com menos dinheiro, com 20 milhões a menos, projeta uma folha... Para fechar essa equação aí... E outra, até lembrando que até fui rememorar aqui, o Ceará teve vendas importantes em 24 e virada para 25. E depois a gente vai chegar e mostrar que o cenário não é tão favorável, por mais que esteja no A. Não é. Porque o Ceará conseguiu negociar Saulo Mineiro pro futebol chinês. Sim. Pulga pro Bahia. Sim. O zagueiro. Jonathan pro Cruzeiro. Teve. David Ricardo pro Botafogo. David Ricardo, exatamente. E Castilho pro futebol mexicano. Sim. Teve o primeiro o empréstimo e o empréstimo com opção de compra. Então, assim, o Ceará conseguiu destravar receitas importantes e eu não sei se falta chegar alguma coisa aí de dinheiro para cair, porque foram vendas 24 e virada de 24 para 25. Então não sei se tem parcela. Difícil. Eu acho difícil. Para ajudar. Ajudou esse ano. Como fechou a conta, Cássio? Vamos lá. Até uns números interessantes aqui, já. Ele teve muito dinheiro da LFU. Para fins contábeis, o Ceará botou 60 milhões em 23 e 60 milhões em 24, ainda que parte do dinheiro de 24 tenha chegado só em janeiro e fevereiro de 25, mas foi contabilizado nesse balanço. Ele projetou 149, mas realizou 164 milhões. E mesmo assim, detalhe, o Ceará chegou a ser o recordista de superávit do Nordeste. Lembra que a gente fazia, se não me engano, 6 ou 7 anos seguidos? 6 ou 7 anos de superávit. E foi déficit de 5 milhões e 700 mil reais. Porque a receita líquida foi que é 164 juntando até impostos, tá? Certo. Aí se você coloca, quando você vai fazer se teve superávit ou déficit, você bota a receita líquida, você tira os impostos. Então a receita líquida foi de 161 milhões e 900 mil reais. O custo operacional, isso de 24, tá? O ano da Série B. De 25 tá em andamento, só vai saber abril do ano que vem. O custo operacional foi de 148 milhões e 300 mil. Só que o clube teve despesas financeiras de 19 milhões e 300 mil. Despesa financeira é empréstimo de banco. Então, isso aqui é 19 milhões. Isso entra como custo. A gente bateu muito nisso, né? O do Fortaleza é pior, inclusive. Foi pior. E agora, o dado interessante é o seguinte... que a gente fez a matéria Pulga. Todo o dinheiro de Pulga se dissolveu em pagamento de juros. Isso. Exatamente. Deixa eu ver se eu coloquei. Se eu estou citado aqui ou se a gente fez depois. Não, a venda de Jonathan na Série B, eu me lembro bem, Léo falando, que era tipo, como se fosse assim, é uma pena, mas precisa vender. Pulga acho que não tinha sido vendido, por isso que acho que quando ele é vendido a gente já tinha esse número e aí a gente colocou, que quitou o empréstimo. Só o último dado para encerrar essa parte, que eu achei que muita gente não gosta, mas enfim, só para encerrar. Se você excluir o dinheiro da Liga Forte União, é um bom parâmetro para saber agora. Claro. E aí, o faturamento, a receita regular do Ceará, ou seja, aí inclui receitas recorrentes e receitas extraordinárias, que são venda de jogadores, mas não tem dinheiro da Liga, porque aí é ultra extraordinário, né? Aí é 1 em 50 anos. O Ceará teve 71 milhões e meio em 2023 e 104 milhões e 700 mil em 24. Peraí, exatamente. Veja, é um ótimo número, tá? Ótimo número, sim. O que faz com que 129 milhões em 26 seja factível. Agora, Cássio, fechou em 5, negativo, tendo os 60 da Liga. Sim. Ele fechou em 5 milhões negativo. Não, veja, eu acabei de falar, o custo do seu dinheiro da Liga foi, ou seja, só a vida normal do Ceará, 104 milhões.
O custo operacional do Ceará foi de 148 milhões. O rombo foi grande. Esse tá? E aí eu falo ao torcedor do Ceará a mesma coisa que eu sempre falei ao torcedor do Sport. O dinheiro, no fim das contas, o dinheiro da Liga pulverizou, assim, meu irmão. A gente vai agora passar pelo elenco do Ceará e a gente já fez algumas Os comparações. 3 estão rebaixados. Ceará, Fortaleza e Sport. Os 3 Isso. estão rebaixados. Os 3 venderam 15% durante 50 anos e não tem. Claro que tem uma coisinha aqui, outra ali, mas não tem algo que você fala, porra, valeu a pena demais aqui ter vendido. Assim, foi um ótimo negócio. Não ficou. Você pode ter um ativo ou outro, Mas não para você. uma melhoria mas estrutural, não que mas custe 15% de exatamente, 50 anos. anos. Tá? 15% de 50 anos, perfeito, tá? De direito de TV. A gente vai agora começar a ver o elenco do Ceará, mas eu acho que tem um ponto importante para a gente já anunciar previamente, que fizemos comparações com Fortaleza. Já fizemos esse vídeo do Sport, do Vitória, mas o do Vitória é diferente, ficou na Série A. Sport e Fortaleza muito mais do que o Sport, eles chamam a atenção pela quantidade de jogadores com contrato. O Fortaleza tem mais de 30 jogadores, quase 40 jogadores com contrato para 2026, 27, 28. Aqui no Ceará a gente vai contar nos dedos os que têm contrato. É uma dinâmica diferente. Porque às vezes você olha como peso, mas também você olha como ativo. Isso, então você tem aí duas formas de ver o mesmo quadro, tá? Porque ao mesmo tempo que Fortaleza tem um comprometimento de folha altíssimo, tem uma base. Isso. O Sport tem um comprometimento de folha alto e tem uma base que fracassou. Então é um cenário ainda piorado, porque a base do Fortaleza terminou bem, tá? Só que o Ceará não tem quase que base alguma. E a gente vai ver isso, tá? Porque... Ou tem, mas a partir de muita conversa. E outra coisa... de renovação. Os 2 pilares fundamentais da base dele são os jogadores que ele tem para fazer dinheiro. E a gente vai começar a ver isso agora, tá? Primeiro a gente vai passar por uma tela só de saídas. Porque, como eu falei, as 72 horas estão já em ritmo elevado aqui no Ceará. O Ceará já tem negociações. Primeiro, jogadores menos importantes, tá? Fernando Miguel é um terceiro reserva hoje, né? Você tem Richard, você tem Bruno. Isso avisa a Folha também. Isso, pesado na Folha, tá indo possivelmente para o Guarani. Não sei se já chegou a ser anunciado, mas já era uma negociação dada como certa. E esses 2 aqui já foram anunciados, tá? Gabriel Lacerda, zagueiro, seguindo para a Série B no Londrina. Todo mundo sendo rebaixado aqui. Fernando Miguel para C. Na verdade, a turma voltando para casa, né? Esses dois voltando muito para casa, né? Gabriel Lacerda para Londrina, Ailon pro Operário, inclusive não são nem times que a gente considera como ponto de partida. Ailon, a queda. Ailon me surpreendeu, viu? O Londrina vale 10 centavos de atenção, tá? Vale, porque é uma SAF, né? E é uma SAF com Belintânio, assim, tem. Mas assim, não é uma SAF que vai chegar para. O próprio perfil de reforço até aqui não finaliza. Mas tá uma sendo manutenção. Mas está sendo com gestão. Mas eu concordo sem tantos com você. recursos, mas com mas eu know-how de dá futebol. 10 centavos organização. E aqui também é um time competitivo. Também, super organizado. Mas esse já era sensato. Esse era chato. Agora me surpreendeu, viu, Cauê? Porque eu achava que Ailon pegava... Vinha sendo aquele atacante dos times que brigam para subir. Eu achava. Eu me surpreendia. Primeiro, achei muito rápido. Achei muito rápido. Tipo, ele cedeu muito rápido já uma pedida de segunda uma proposta página. financeira. Que Ailon, você pensar assim, quem tem mais chance de lutar pelo acesso? O CRB ou o Operário? Acho que o CRB. Talvez o Operário seja mais organizado. Mas Veja, pelo que... assim... À frente do Náutico também. Ou outro ponto. Talvez o Operário... Que o Operário vem fazendo esse movimento. Deu 2 anos de contrato. E ele se agarrou nisso. Porque eu vejo aqui, Novo Horizontino... Porque pronto, o Operário fez movimento de... Resgatou Bosquilha lá atrás. Deu contrato Bosquilha de 2 anos. Alguns jogadores, então pode ter sido... Se fosse pro esporte, era um problema? Não. Não era. Caberia. Não era assim. O esporte vai largar atrás. Tem gente que ia gostar, tem gente que não ia. O esporte vai largar atrás no mercado. A gente ia falar, o salário é quanto? Exatamente, deixa. Isso. Vai, como foi no Ceará. Só que ele foi acima do esperado pra mim no Ceará. Sim. Ele rendeu acima do que eu esperava que Ailon rendesse na Série B. Agora, tinha feito um ano muito bom. O ano anterior, no Novo Horizontino. Fez decente no Novo Horizontino. E aqui não está oficializado ainda, mas também todo mundo já trata como confirmado. E aí o Ceará perdeu, esse jogador já não tinha contrato. E que é um achado, assim, de puxar lá do mercado português. Isso, acertou demais aqui, achado.
Acertou demais. Tava aqui. nas listinhas. É. E aí o Na Bahia, listinha de o Bahia já identificou, o Rogério Ceni pediu, o Bahia tá indo para jogador muito um perfil forte de fisicamente. força, né? O Bahia tá... Muito. Rogério Ceni desenhou essa necessidade de um perfil de força e traz Fabiano, vai jogar Série A, Libertadores aqui. É aquele caso, o time cai e ele cai para cima. E é o né? contraponto do lateral que ele já tem no elenco, que é Gilberto, né? Porque o Gilberto é Sim. o cara que pisa muito na área. Sim. E E Fabiano a área você já está tem, deixando, né? a área está deixando. E Fabiano já é aquele cara que você sabe que ele faz o defensivo bem. Isso. E aí, além dos que já têm a notícia de saída, tem um jogador que simplesmente está sendo listado em 3, 4, 5 Isso. clubes da Série A. É o Todo que, mundo. que é o menino É. que de repente pode bater esses 129 milhões, né? Pode Não, ajudar. não pode sozinho, ajudar. pode ajudar. Não, né? ajudar a chegar nesse 129. Deve ser uma multa ali acima de 10 milhões, né? Mas não é um jogador com a idade Eu não vejo uma de 27, demanda. 28. É, Veja, Mas nem tudo. 10 milhões pega. Mas viu? nem. Depende do leilão, mas nem tudo na vida. Nem tudo na vida é compra pra revender, não. De vez em quando. Não, de mas vez, depende do isso, clube. Não, claro. Mas depende de vez do em quando o clube. treinador fala assim: ó, meu irmão, esse cara aqui vai encaixar Mas no depende meu do time. clube. Não, tá ligado? Esse cara vai encaixar no meu time, eu traga. Mas tem 28 anos, vai ser difícil, meu Pronto. irmão. Traga aqui, é um ano aqui. Depende do Tu vai clube. ganhar dinheiro de outro jeito, pô. Pronto. Eu vou dizer um clube que valeria. Eu botei na lista pro Bahia. Eu acho um reserva também honesto. acho. Também Eu acho. acho E que o Bahia poderia tem pagar. capacidade de É. dar 8, Porque era aí 10. que eu ia chegar. Eu conversei com o Léo, tá? Eu conversei com o Léo e ele falou o seguinte. Até porque eu vi ele, acho que foi discutindo com o repórter. Na verdade, discutindo não, né? Respondendo o repórter, acho que foi de Curitiba. Falando, né, que o Curitiba fez a sondagem. O Ceará tá fazendo jogo duro. E o Ceará estaria fazendo jogo duro. Aí Léo entrou. Jogo duro não, pô. Tipo, o cara tem a multa, pague a multa e pague à vista. Aí eu conversei com o Léo no WhatsApp, ele falou assim, que o Ceará tem interesse em ficar com ele, mas que só vai liberar se for a multa no pé e à vista. Eu acho que vai ficar com ele, se for assim. Porque eu também não vejo. Cauê até citou aqui um Bahia. É. Tem o perfil Red Bull Bragantino, tem o perfil de chegar e dar os 10 aqui. Dar uns 11, 12, não sei quanto é a multa exatamente. Vitória, Curitiba, um Vasco, eventualmente. Times que O Bahia, queira ou não, tem uma boa relação com o Ceará das últimas negociações. Isso. Tem uma carta na manga que o presidente do Ceará queria ficar com o Matheus Bahia. O Marcos Vitor. E não conseguiria ficar, né? E pode ter aí uma chance de qualquer tipo de negociação nesse sentido. Mas o Bahia não sinalizou, tá, Cauê? Não. Os clubes que Não, sinalizaram. eu citei porque eu botei na listinha do Na Bahia, lista, porque eu acho um jogador Eu também acho como muito. eu gosto Veja muito só, dele. esse Como eu gosto demais. se a gente fizesse. Gosto desde o Botafogo da Paraíba. Se a gente fizesse os melhores do ano, sabe, Cauê? Acho que a gente não vai fazer. É meio chato esse programa. Muita gente gosta, mas também a galera reclama demais. Assim, é um desgaste danado esse melhor do ano. Eu acho que eu votaria nele. Sim. Entre os melhores do ano do Nordeste. Gostei muito do ano dele na defesa. Muito, Gostei demais, muito, demais. gostei muito. Foi muito bem na Série B. Como Cauê alertou, o Ceará contratou num ótimo tiro. 2 anos de Operário, muito É. ok. Já tinha tido um ano no Botafogo da Paraíba, na Série C. Muito E ok. fez responder a Série A em altíssimo nível, virou zagueiro Que de Série era. A. Exato. Quando até botei nas listas de dezembro do ano passado, eu até botei assim, pô, é um cara que vale a pena contratar porque tá barato no mercado, chega de graça, agora aquela aposta. E deu tudo Pra certo. você ver, porque o cara nunca tinha pisado no A. Vamos lá, vamos então dar uma olhada no restante do elenco do Ceará. A gente começa aqui com os goleiros, tá? Bruno com contrato, Richard com contrato. Fernando Miguel já saindo, a gente pode começar aquele trabalho, né, de... E goleiro precisava limpar. Tinha muita gente. Então a gente vai tirar Fernando Miguel, tá? E que tá indo pro Guarani, Kehler também, Sim. né, não tem o menor sentido, né? Esse aí foi eu vi muita gente dizendo que foi a pior contratação do ano. Laterais aqui, tá até os dois escritos como direitos, eu posso dar uma editada aqui. A situação dos laterais, tá, Cauê? Sim. Rafael Ramos tem contrato. Eric Melo tem contrato. Fabiano, já vou aqui basicamente deletar, porque a negociação está encaminhada com o Bahia. Nicolas não tem contrato, mas foi mal, né? E muito mal, acho que não interessa. Não interessa. Eu não vou deletar aqui porque é aquilo. A gente só deleta quando tem uma notícia de que ele saiu, mas aqui vai sair.
Um momento de. E assim, uma sequência de Nicolas na carreira, que, pelo amor de Deus. Eu achei muito, muito mal, tá? E Matheus Bahia, João Paulo deu entrevista que ele queria muito 3 jogadores, que ele já estava trabalhando para a permanência deles, tá? Matheus Bahia, Fez uma série A muito Fabiano robusta. e Galeano, tá? Eram os 3 jogadores que ele queria exercer a cláusula de compra, mas não vai ter como, já desistiu dos 3, então Matheus Bahia Eu nem sei qual é o valor, mas. também muito deve difícil. deixar o Ceará, tá? Muito bom É lateral muito esquerdo. Né? William Machado, a gente já citou, mas vou até tirar aqui Vitória, que quando eu fiz esse coisa, o Vitória tinha sido o primeiro time a procurar, já foram tantos outros que eu já vou tirar, tá? Eu até botei uma tendência de saída, mas eu vou tirar essa tendência. Eu vou esperar que as propostas cheguem. Marlon e Éder. Marlon e Éder. Éder. Marlon e Éder, tá? Como é que você trata aí, Cauê, Marlon e Éder? Eu já até vi, tava acompanhando no Twitter alguns torcedores do Ceará. Acho que esse Marlon tem 2 L's. Tem 2 L's. Eu vi até acho que até o próprio Léo botando que Éder era um jogador ficável E ele queria tirar Marlon, né? e tirar Marlon. É. Eu acho que até para começar o ano, assim. Éder é Éder, né? Que foi do Sim, Éder. Sport América Sim, Mineiro. Éder. Fez aquele Joga bom do ano lado no América esquerdo. Mineiro, É. né? Veja, Gosto não. eu não sei realmente o salário de Marlon. Talvez o salário de Marlon não seja tão baixo para você. Porque teve alguns anos de Cuiabá, então talvez seja um salário um pouco acima do que o Ceará pretenda pagar por uma Série B. Então talvez seja um inconveniente nesse sentido. Mas se você pensar, tipo, ó, dá para segurar, eu tentaria segurar. Para você Eu ter uma também. dupla de Eu zaga, também. mas. Pô, os caras, de alguma maneira, fizeram a Série A ali. Ok, Marlon depois perde a posição quando o Marcos Vitor chega. Mas dava para ser uma dupla de zaga já experimentada junto, que casaram ok, e pelo menos você começava uma Série B sabendo que ali possivelmente você não ia ter um drama. Perfeito, Cauê. 3 jogadores sem contrato terminando agora no final do ano. Marcos Vitor, seria interessante Sim, permanência. demais, O Ceará pode mas- tentar negociar. Difícil, né? Valores, tudo. E a questão aí é a mesma coisa do Matheus Bahia. Pô, tu empresta, é difícil você ficar nessa recorrência. É mais fácil até o Bahia emprestar para outro, Sim. Até se por manutenção de Série A, se for de o manutenção caso. de Série A para deixar na Uma Chape, um visibilidade, Curitiba. do que O próprio tá ali- Vitória pode ter um interesse. e outra. O Bahia pode olhar e dizer, beleza, eu vou, agora me dá esse. Fica com os 2 aí, Fica com os 2, vamos lá, um rarra de empréstimo. não vai fazer, não. O Ceará precisa de dinheiro. Luiz Otávio passou o ano machucado, aí obviamente é saída, É. né? E Gabriel Lacerda eu já vou deletar, porque já é jogador do Londrina, tá? Luiz Otávio a gente espera só os comunicados oficiais aí, depois a gente faz a atualização aqui do nosso slide, tá? Vamos para os volantes, tá? O Ceará tem 3 volantes com contrato. Que dá para começar o ano se eles permanecerem. Sim. Dieguinho, né? Ótimo tiro do Ceará na temporada, funcionou muito Onde bem. pode sair algum, por mais Valor que não também tão valorizado por conta da idade como o William. sim. E até lembrando, Fred, até um estalo, o Ceará deve receber uma grana boa, porque permaneceu com acho que 10 a 20% de Jonathan, zagueiro, e o Cruzeiro tá para vender pro Zenit por cerca de mais de 50 milhões. Então, se for Caramba. 20%, 10 milhões, né? Já ajudaria muito. Ajuda Né? demais aquela continha, né? Aquela equaçãozinha Vai bater aí, viu? aquilo, né? Aquela equação. Mas voltando aí os volantes, Dieguinho, você começaria já com 3 volantes ali. Veja que de trás para frente não estaria tão perdido se a turma ficar. Veja, Calma. Vamos lá. De trás para frente, lateral. O problema é a esquerda. Não tem lateral esquerdo. Rafael Mas Ramos. a direita, Rafael Ramos. Dá conta. Ok. Goleiro, Bruno acabou vilão. Mas né? Richard, o torcedor do Ceará tem as suas. Muito ligado. É B. Veja só. É B. Do Ceará, cada você tem que ver a história do cara no clube. É isso. Então, no Ceará, ele tem peso para começar a titular. É isso. E outra. Bruno ajudou também, né? Ajudou, mas vai cair. problema Se pesou para Condé, vai pesar para Bruno. Isso.
Se pesou pra Condé, vai pesar pra Bruno. mas Mas ajudou. nesse momento eu tenho lido bastante, não sei se eu tô lendo no lugar errado, mas a impressão que eu tenho é que ainda não estão tá todo mundo meio sem entender. É. Não tem ninguém vilanizado ainda não, sabe? Assim, eu acho que Bruno falha no Ainda último tô- jogo. é. Eu acho que Condé naquele jogo se expôs o time Sim, contra o Tem como Internacional. a mas não culpa. Mas eu achei a temperatura menor pra Condé do que pra Bruno. detalhe, até pra e na questão de vilanizar, talvez seja até pra Vina, mais Vina do que Vina é o principal. então, do que Condé e Bruno. Então assim, mas eu tô falando assim, em relação ao último jogo, não tem É porque é uma digital compartilhada. de é uma uma digital. é uma de uma fatalidade, assim, uma pô. fatalidade, assim. Eu concordo. Mas eu acho até que tá mais pesado pra Bruno do que pra Condé. Bruno, eu vi uns vídeos circulando dizendo que não foi essa falha, tipo, 6, 7 gols na reta final com ele falhando. Mas achei Mas é um pouquinho de veja, exagero nos. Eu acho que até pela permanência dos diretores, eu acho que tende a turma abraçar. Zerar o processo e recomeçar. Não é um goleiro caro. E precisa ser frio também, pô. Tu vai no mercado, vai atrás de quem? De quem? Vai pagar o Exatamente, quê? é. Então o cara aqui, que em vários momentos. O problema, Cauê, é que muda o lastro pro erro. Sim, lógico, a mesma Errar coisa que ele tá falando. Porque aí vai ter que trocar o pneu Veja, com o carro andando. Todas as casas que Bruno conseguiu avançar, que a gente nem imaginava que ele Sim. fosse avançar, Desde o Caxias ele pra foi, frente, voltou assim. Foi Caxias, não foi? Caxias. Brasil. Não, foi Caxias. Não, Foi Caxias, Desde o Caxias Caxias pra Gaúcho. frente, Aí, vuf, Brasil foi Carlos Eduardo. isso dentro do Ceará. Vuf. Isso. Tudo que ele fez é como se não, recuou todas as casas dentro do próprio Ceará. Total. Volta pra dúvida, volta pra Volta interrogação. pra- Vai ter que volta ser pra aprovado de interrogação. novo. Exatamente. Eu acho que se você fica com Richard e Bruno, você começa, mas com uma chancezinha de ter um problema ao longo da temporada. Mas vamos aqui pros volantes onde a gente já tava. Dieguinho, Richardson e Lucas Lima, tá? E aí, final de contrato e saindo do clube. A gente já sabe que vão sair do clube. Não vamos deletar ainda, mas estão saindo do clube. Lourenço, Fernando Sobral, Até pelo salário. e Zanocelo, tá? São jogadores que. Hã? Esse é até de fundo lá, né? Bem de fundo, né? Não, no Santos. Jogou, Mas jogou. Não, jogou, mas. Jogou, titular em vários jogos. Sim, assim, mas tá igual a turma aqui, né? mais jovem. Aí, conversinha com o Santos. Meias, tá, Cauê? Eu acho que o Ceará pode querer renovar com ele. Sim, com o pode querer. Zanocelo. Aqui são jogadores que Eu estão com acho que final o de contrato. Santos não tem assim. Não é um jogador com tanto mercado. Sim. Meias, tá, Cauê? O principal medo do Ceará na temporada, o contrato acabou, tá? Que é Mugni. Sim. Não vi ainda notícias relacionando o Mugni a uma renovação, a saída, a clubes interessados. Isso é problemático para renovar, né? Tá flutuando no mercado nesse momento o Mugni. E aí tem contrato com Vina, uma bronca, viu? Uma bronca. Porque, detalhe, aí é abraçar e tentar recuperar, porque ninguém vai pagar a Vina o que o Ceará paga. Não. Veja, Série B dá pra recuperar. Dá, mas Veja, dá, mas eu só quero dizer, Cássio, que é a mesma coisa. Quando a gente falou do esporte. eu acho que vindo pro detalhe, eu não sei como é, sabe, salário? o clima que João Paulo falou com o Condé, mais ou menos? o clima que João Paulo falou com o Condé, eu não sei como tá com Vina. Sim. Mas assim, pra Vinícius, eu acabei cedendo, eu finalmente falei Vina aqui. Eu acho que somente em 2025 que eu me entreguei a vida. Eu entreguei, é Vinícius. Provavelmente sempre foi Vinícius. Vinícius, vai sair o Vina aqui, automático. Vinícius, o meio atacante Vinícius, assim, na segunda divisão, recuperando o ambiente, assim, junto ao torcedor e tal, eu acho que ele pode ajudar. A parte financeira tende a ser puxada. Mas aí, a mesma coisa que a gente falava aqui no Recife em relação aos contratos do esporte. Não é possível, eu sei que estava toda essa Não, o estabilidade. Divina tem 20%. Eu li em algum lugar que tem 20%. De queda. E detalhe, isso não adianta Mas quase nada. continua sendo assim. Não adianta quase nada. Extra teto, acima de né? meio milhão. Extra teto. Não adianta quase nada. Veja, a cota de TV vai de 80 para 13. Muda 20% do salário do jogador. Veja, se a folha baixa só 20%, ela não acompanha o tanto que a rede. Pronto, ele tá baixando 20%, certo? Extra teto do Supremo. A receita do Ceará tá caindo perto de 50%. Perto de 50%. Pô. Assim, eu acho que é um jogador que pode ter a resposta dentro de campo. Sobretudo porque vai ter mais tempo para recuperar a questão física. 43%, veja. Tá caindo 20%, sim, né? Tipo, a receita do clube cai 40% e a jogador cai 20%. É difícil. Agora, o peso do fantasma de 25 vai carregar
e o peso de você manter no elenco e deixar de contratar outras peças, porque o salário dele compromete talvez 3 jogadores, né? Isso. Matheus Araújo tem contrato também. Fica. É um É. jogador que compõe, não é dos caros. Vai ficando, né? Não vai ter também. Vai pra sua prateleira. Vai. É um jogador da sua É, prateleira aí mesmo. Isso. No ataque, uma leva considerável de jogadores com o contrato terminando, tá? Pedro Henrique não vai ficar, né? Dificilmente até vai para a Série Não, é B. um Acho que salário fica... de. E é um salário alto. Tudo bem que Isso. não tem mais Corinthians para bancar metade, né? Dele. Então ele vai ter que Ele cair também na livre, né? realidade Ele tá livre. dele. É. Aí é um caso que Eu você. acho que ele tá livre, livre, livre mesmo. Eu acho que ele. Aí ele vai cair na realidade de. Bom, o que o Ceará pagava para ele é o que ele vai ter Quanto que é, arrumar. Cauê? Acho que o Ceará pagava uns 300, E ele ganha uns 350, 600, 700. É. Ele vai ter que se adequar na Vai ter que se realidade que o adequar. Ceará recebia. Exatamente. Agora, talvez pegue uma Série A ainda, viu? Talvez pegue um Curitiba, um Remo. Pode pegar. É. Foi bem no Ceará. Foi bem. Eu Eu gosto gosto muito dele. dele, gosto muito. Tá Galeano na foi. listinha do lado. Eu vi. Galeano muito bem no Ceará, me surpreendeu até. Galeano é o Rivera do Ceará. É. Torcedor vai assim, vai doer no coração. Torcedor do Ceará. E já despertou interesses Não. de. E adquirir o jogador, o rebaixamento acaba. É isso. É Tinha- isso, tinha- é isso, gravando. por isso que eu coloquei a história de Rivera. É o Galeano, é o Rivera pro torcedor do Ceará, que muitos torcedores do esporte se pudesse ficar com o Rivera. Mas tiveram que abrir mão. Mas Com a nesse dor no caso, coração pelo mas momento. no Ceará nem o investimento nem é proporcional. Seria Mas até. é seria- aquisição, né? é. Eu não me lembro quanto é o valor. Se são 6 milhões. Sabia que tem uma marca engraçada. Fábio, goleiro do Fluminense. Brazão, goleiro do Santos. E Galeano. Foram os 3 únicos jogadores que disputaram as 38 partidas da Série A. Caramba, repete aí. Fábio, goleiro do Fluminense. Certo. Disputa- Brazão. Brasão. Fábio disputa Obrigado. desde. Brazão do Santos e Galeano. O único jogador de linha que disputou as 38 partidas. Caramba. Descobre aí, Fred. Quanto é que qual é a obrigação de compra? Deixa eu ver. Pra se eu gente ver se consigo, dá tá? pra, Se dá Mas é pra. difícil. pra tirar Agora, Cássio da sala e a gente fazer esse filtro. Se dá pra fazer uma loucura aí. Mas valorizou, né? Não sei se eu vou conseguir encontrar. Ah, não tem passo fixado, não? Então esquece. Não, tinha com o Ceará, mas o Ceará não. Tem não, passo fixado. Se não fosse uma loucura, o Ceará compra e E deixa. revede na hora, né? Mas já tá definido que não vai comprar. Já tá definido. Que dor. velho. Que dor. Pelo Foi ano do justamente essa cara. entrevista, né? Porra. Que... Difícil encontrar os valores. Difícil encontrar. Porque até nisso, se o Ceará tivesse. Pronto, agora ele vai chegar no ponto, Cássio. Que é o tapa na cara. Se o dinheiro. 9 milhões e meio. Ai, muito dinheiro. Aí, não, deixa. Não é melhor. O que eu ia dizer é o seguinte: se tivesse guardado direitinho na poupancinha o dinheiro do adiantamento das cotas, era para emergência como essa. Mas gastou tudo. Sabe, pior a dor é essa, Cauê. Olha a matéria que eu tô lendo, da ESPN, tá? Sabe qual é o título da matéria? Ceará avisa que vai comprar Galeano em São Paulo e Algoz do Corinthians por 9 milhões e meio. O Ceará vai exercer a opção de compra e o clube desembolsará 1 milhão e 800 mil dólares, tá, para adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador junto ao Rubio Nu do Paraguai. Os outros 40% continuam com o time paraguaio. 25 anos, fez uma grande Série A, né? Cresceu muito ao longo. Sonhando, tentando para a Copa do Mundo ainda, sonhando em. E eu acredito que vai ficar no futebol brasileiro e acredito que ou alguém paga ou o time paraguaio aposta de novo as fichas, né? Reempresta. Esse time veja. do Corinthians, meu. Fala, se Algoz do Corinthians. Não, pô. Ele foi Algoz do Corinthians, mas não pelo. Por outro time. Isso. Ah, meu irmão. Eu disse, caramba. Não, pô. No jogo do brasileiro. Fez o gol contra o Corinthians. Ah, sim. Porque falou. O Rubio Nu é pequenininho. Exatamente. Eu disse, caramba, o Corinthians caiu quanto nesse. No jogo agora. Essa matéria. Sabe quando é essa matéria? Depois da vitória do Itaquera. Agora, antes do jogo do Inter. Tá? Quando o Ceará ia exercer o dinheiro Veja, da compra. o Rubio Nu arruma um time pra Galeano jogar Libertadores, pra valorizar. Sem precisar vender, ó.
não vou conseguir esses 10 milhões não, é um empréstimo aqui para valorizar na Libertadores. Ailon já foi, tá? Já tiramos aqui. Paulo Baia. Rodriguinho não fica, nem vale o esforço, né? Paulo Baia mostrando que é, né? Mas Série B não encaixa, não? Pra B, mas é uma B com salário de A, né? Fluminense vai querer dividir salário. E aí entra numa de, pô, tu já tem Fernandinho ali. Fernandinho Aí tu vai fica, é o ter, único contrato. O Lucas Jean volta. tu vai ter 2 caras com o mesmo perfilzinho daqueles jogadores. O bom, mas safado. É. Lucas Jean, encaixa, Cauê? Eu não. Tu Não haria dando colocaria. sequência na. Emprestar. Então, veja só. Fernandinho, pro B dá. Não, o Fernandinho tem contrato e joga. E Volta assim, pra casa pra B também. dá. Volta pra casa também. Não foi um Exato. jogador pra A, não. Não foi não. Foi jogador voltando pra Veja, casa. Fernandinho, aquele cara que. Esse eu nunca me encantei tanto, não. Extremamente habilidoso. Se esperava, pô, um cara tão na Série B, abre tanto espaço, Que na A, mas é Série B. Exato. É Série B. Eu acho que ele agora na B é um bom jogador. É, O Ceará tem um atacante. um jogador que abre espaço, que O Ceará tem ajuda. um. Vai precisar aí Isso. contratar uns 4 por baixo e centroavante, tá? A gente vai É. pra próxima página, porque o Ceará só tem Guilherme E aí é da drama. casa e Pedro Raul, né? Ou transforma Guilherme no centroavante pra 1 mês e meio pra ver se o moleque. Tem outros garotos lá que não estão citados se aqui, o né? moleque. Luca, né? Luca. Eu acho que Luca, até porque eles repatriaram Isso. do Inter e tem essa aposta. Talvez seja. Mas como são 2 jogadores que ainda precisam, acho que o Ceará vai dar um tiro maior aí. Também vai ter que. Pra ter o segundo e o Difícil terceiro. achar também, viu? Vai ser Guilherme e Luca. O segundo e o terceiro. E aí eles vão trocar tapa pra ver quem é segundo e terceiro aí. Isso. Porque eu acho que Luca Mas é precisa importante. trazer. Não tá aqui na lista original, mas acho Sim. importante citar Sim, Luca. sim. Vou até jogar o nome dele aqui, tá? Guilherme é um jogador que tem o torcedor do Ceará tem as suas apostas no jogador. Guilherme já vem jogando, né? Pode se transformar nesse 9 titular, pode. E eu acho que o Campeonato Cearense é muito importante para isso. Mas não tem como você dizer, você chegar hoje para o torcedor do Ceará e, ó, vai com o moleque, que o moleque, se tivesse como calendário, pronto, o calendário desse ano, de 2025, talvez desse para o Ceará dar 2 meses de Campeonato Cearense para Luca e Guilherme. Vamos começar a dupla com esses dois para a gente ver. Botar os meninos mesmo para jogar, para ver que resposta a gente vai ter. Porque, sobretudo por serem jovens, se eles acumulassem bons jogos e gols no estadual, desse essa cancha necessária para ter a confiança para você bancar a história deles. Como não se tem mais essa margem de teste, a Série B já começa tão logo aí no primeiro bimestre. Isso. Não tem muito que. Muito pouco Você não tem tempo, como arriscar. Você não tem como. Sobretudo uma posição como essa, que se você pecar, como o Ceará já pecou nesse ano, em esperar as coisas acontecerem, você vê o preço que foi pago. A gente fecha aqui, tá, Cauê, com um grande resumo desse nosso debate. Aqui é o que o Ceará tem em casa, tá? Aqui, por exemplo, eu tô contando que todos que não têm contrato não ficam. Zanocelo pode reaparecer, tá? Pedro Henrique vai que consegue, reaparece. Pedro Raul, tô dizendo aqui o que a gente debateu. Quem tem contrato pro ano que vem, tá? Aqui só tem os jogadores que têm contrato. Só inverteria aqui. Tem que inverter os dois, o William com o Marlon, tá? Mas tá tudo Mas certo. é isso aí, né? Fred. Isso. Veja, existe uma base, não é das que você olha assim, opa, com isso daí é favorito. Não é. Não é. Não é. Mas você não começa um 2025 se começar por aí cego. Com os enxertos que vão Se chegar. perder o William Dieguinho. Aí preocupa. Porque essa estabilidade que eu falei, disse, ó,
do meio de campo para trás aqui, você tinha peças, você perde esqueleto. Porque aqui, hoje, você tem esqueleto. Tem um Jogaram... Tem o esqueleto. Tem esqueleto vai ver, de um mas tem um time. esqueleto para B. Isso é esqueleto para B. É esqueleto. É esqueleto para B. O problema é que Detalhe, aí o Ceará tem que compor o esqueleto, que o Ceará monta o Exatamente. esqueleto e não termina. Mas, né? veja, mas estou compondo é. um esqueleto assim, mas como a gente falou no começo do vídeo, e até a finalização desse vídeo não mudou nada, é um esqueleto sem cérebro, assim, nesse caso, assim, não há a gente tá montando um time de uma formação básica, ok? Mas que pode simplesmente não ser o esquema do treinador. Nesse caso, é realmente só imaginar uma formação de um estilo de jogo que a gente não faz. Tipo, nesse momento, eu não faço a menor ideia para onde o Ceará vai em relação a treinador. Eu vou dizer o que me preocupa aqui nesse campo, tá? Do Ceará. Meia, não sei como vai ser Vina, tá? Acho que vira uma incógnita grande no Ceará no que vem. Lucas Jean ali, na verdade, não existe. Eu tô citando porque tem contrato, mas não existe. Você só tem Fernandinho e dois meninos. Guilherme e Luca, né? Eu acho que responde. O problema é o peso da resposta. Tu acha que Vina responde bem ano que vem? Eu acho que Vina responde. Sob pressão. Eu não acredito que talvez seja o Vina que... Sim. O Vina. Vai ser o Vinícius. Eu acho um pouco preocupante O por Vinícius. questões também... Farrapeiro. Eu acho preocupante por questões subjetivas, emocionais, Sim. sabe? Mas até isso. Toda a pressão da torcida, todo o drama. Eu não queria. De jeito algum. De jeito algum. E aqui nem tem, né? Tá? Então é um time que vai precisar curar aí rápido suas feridas, tá? Para remontar. E repito, essa diferença que ficou muito longa do fim da Série B pro fim da Série A, quem caiu e que não estava esperando, não tinha... O Fortaleza, Cássio, tinha orçamento, tinha plano para a Série B. Aqui não, aqui estava todo trabalhado para a Série A, todo trabalhado para a Série A, todo. E tomando esses tiros, né? Isso. Da turma, opa, porque é isso. Quando porque a base o Fortaleza tinha o planejamento e detalhe, não é gestão 100% assim racional. Mesmo com 3% de chance de queda, teria que ter um esboço. Mas no caso, o Fortaleza só tinha porque tava com cara pontuação de rebaixada há tempos. O Fortaleza do ano passado, meu irmão, não tem perigo de alguém achar lá no PC um papel, quanto é esse cair? Não existe. Então, assim, o Ceará, você vê, base do Ceará não estava em compras que iam ser feitas que não vão mais, né? E aí você passa para essa outra realidade. O que me preocupa aqui, Cauê, é isso. O que me preocupa aqui é, você tem o William Machado e o Dieguinho. Podem sair e deixar dinheiro, ok. Mas se perder os dois, você tem um Marlon contestado, um Éder... Aí já é uma zaga que você não... Um Éder que eu não confio. Um Éder pra mim que é zagueiro de segunda divisão meio. Bruno e Richard com menos confiança do que tinham, tá? Richardson funcionou também, porque aqui funcionou, né? Richardson, ok. Desculpa. Funcionou. Richardson também numa curva de baixa. Lucas Lima, ok. Tá. Rafael Ramos, ok. E Fernandinho, bem. Eu acho que Fernandinho é um bom ponta para uma Série B. É muita interrogação. Agora, ficando o William e Dieguinho, você já tem um estofo. Veja, é a história do esqueleto. Daqui, aí você, opa... Eu concordo, Cauê, com o esqueleto, com o Dieguinho e o William. Sim, tem Dieguinho e William, eu acho... Exatamente. Extreme recovery, tá ligado? Aí vai para um perigo sobreviver isso daí, porque é isso. Quando você cai, todo mundo solta uma gracinha, pô. Aí você é o que diz, pô, a turma do Curitiba é piada, é assim, Mas todo mundo solta gracinha. Todo mundo acha que o desespero bateu na porta. Exato. É isso. Fechamos aqui essa análise do elenco do Ceará, as notícias que já vão chegando, e para você acompanhar tudo sobre o Ceará, é só entrar no nosso feed. A partir de agora, a gente já trouxe esse resumo, as notícias vão entrando nos programas diários. Vai ter notícia do Ceará, do Bahia, do Vitória, do Remo, do Curitiba, tudo a gente vai colocando, tá, dentro dos programas, mas isso aqui tá mantido. Sempre que chegar um reforço, a gente vai dar uma olhada, vamos ao campinho do Ceará, chegou aqui um volante, vamos colocar o volante, vamos debater, tá? Esses primeiros programas que a gente faz, eu estava até dizendo a Cássio em off, Cauê. Esses programas são importantes para a gente também. Sim. Porque a gente apura, a gente organiza a casa, a gente visualiza o elenco. E quando chega um jogador, a gente já sabe, opa,
lateral esquerdo tá sem, a gente vai exatamente. visualizando. As casinhas sendo É. preenchidas. É um estudo nosso gravado ao vivo para vocês, tá? De toda forma, já que vocês viram esse nosso estudo gravado, se vocês tiverem gostado, deixa a curtida. Se não tiverem gostado, comente alguma coisa, onde a gente errou, onde você acha que a gente viajou. Se a gente acertou, você pode dar essa moral pra gente também, Com tá? educação, se possível. Se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Quer ajudar mais o 45 minutos? Reconhece o nosso esforço, a quantidade de conteúdo que a gente tem entregue, né? Tudo disponibilizado de graça para vocês, por 3, 4 vídeos por dia, vídeos aprofundados, detalhados, estudados, tá? Não são programas que a gente chega aqui e diz, vamos falar de quê agora? Solta aí, você vê. Tem produção, tá? Cauê estuda, traz lista, monta lista, Cássio pesquisa dados de orçamento. A gente faz aqui 10, 15 slides, a gente entrega um produto de qualidade para você, tá? Tem diretor de estúdio, tem editor, um programa feito com muito cuidado, né, com muita atenção. Então, se você quiser contribuir de alguma forma com o nosso projeto, de forma direta, né, pagando algo, estamos abrindo essa semana nosso clube de membros, estamos num pré-lançamento, a gente vai detalhar melhor os ganhos, mas já tem uma explicação aqui embaixo, os ganhos que eu digo para vocês, né, os vídeos restritos que a gente vai lançar, enfim, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui, tá, no clube de membros do YouTube. Muita gente ficava pedindo o tempo todo, galera, vocês precisam ter clube de membros, vocês precisam ter clube de membros. A gente vai ter, tá? A partir de agora, é só clicar, tá embaixo aqui do vídeo e dar essa moral pra gente, tá? O 45 minutos é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do Vini Júnior, a Bet do Jogo Responsável e a Bet aqui do 45 minutos. Há muitos anos, eu até perco as contas, às vezes eu digo que são 8 anos, 7 anos, mas já estamos há muito tempo aqui no time da Bet Nacional e seguiremos em 2026 juntos, tá? Nessa missão de proporcionar uma cobertura detalhada, né, desse futebol que já foi de Pernambuco, já foi do Nordeste, agora é Nordeste com Norte, mas a turma de Goiás quer que a gente fale também, a turma de Curitiba. Há uma Então- dívida com Goiás, né? Não, já pagamos esse ano. Mas Paga. Mas tá paga. Mas abraçamos, gostamos, a turma gostou da gente. E aí foi um sentimento recíproco de que a gente pode contribuir, de que eles podem nos receber. E a gente até tá mudando nosso slogan, Cauê. O Brasil fora do eixo, tá? Agora a gente vai buscando justamente os centros de Falando futebol pro agro. que não são contemplados, Sertanejo. né, pelas principais emissoras do país e canais do país, tá? É isso. Eu sou Fred Figueroa, fiz esse programa com Cauê Diniz, Cássio Zirpoli, direção de João Trigueiro, edição de Márcio Souza. Nós somos o 45 Minutos e só temos a agradecer a audiência e o apoio de vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.